tarde para vocês que estão nos ouvindo agora ao vivo e para você que vai nos ouvir depois. Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Dose de Consciência. Eu sou a Larissa Lopes. Eu sou a Priscila Nogueira e nós estamos aqui para trazer para você mais um pouco de conhecimento da área da saúde mental. Isso, então fica com a gente até o final. Já pega aí, sabe o quê? Papel e caneta para você anotar tudo aquilo que fazer sentido para você. Tudo aquilo que for abrindo aí sua consciência e despertando o seu conhecimento sobre si, vai anotando aí que isso vai te ajudar bastante. Bom, eu quero já iniciar falando um pouquinho sobre você que tem o desejo de se tornar um patrocinador. Para quê? Para que você possa expandir aí os anúncios e a divulgação do seu negócio e serviço. Vai aparecer agora na sua tela aí o número para você entrar em contato, para que você possa então fazer parte aqui do nosso podcast. Isso mesmo, você poderá participar junto com a gente através do seu anúncio, através da sua divulgação aqui na BNC Channel. Também vai ser divulgado no nosso canal oficial de Uma Dose de Consciência, o nosso podcast no YouTube e também na nossa rede social, na minha e da Priscila. Então, faça parte desse movimento, tá? Que está trazendo saúde mental aí, conhecimento para muitas pessoas e você pode ser divulgado também nesse projeto, tá bom? Eu também quero que você possa fazer parte também da BMC Channel, uma das nossas parceiras. É ela que transmite para nós aqui o nosso programa, ela que faz isso acontecer, ela que faz esse sonho tornar possível. E eu gostaria que você também pudesse fazer o seu sonho tornar possível. Se você deseja ter um podcast, se você deseja fazer transmissão aí, cobrir um evento seu, de palestra, um evento, seja qual for o tipo de evento, entre em contato com esse número que está aparecendo na sua tela, que eu tenho certeza que eles vão poder te atender, te ajudar a realizar o seu sonho junto com você. E a nossa loja maravilhosa, né, Pri? Elas com Estilo. Isso mesmo. Também uma das nossas patrocinadoras aí é a loja da Priscila junto com a Bruna. Bruna de quê? Bruna Meirelles de Ataíde. Bruna Meirelles de Ataíde, isso mesmo. São duas lindas e estilosas que tá levando estilo para muitas mulheres e você pode ser a próxima. Então entre em contato com esse número que está aparecendo na sua tela. Gente, pelo WhatsApp você pode fazer o seu pedido, você pode pedir o catálogo, elas vão te atender, você não precisa sair de sua casa. Você pode ir lá só buscar o seu tecido, o seu vestido, sua roupa, seu look especial, né? Isso mesmo. E pra quê? É estilo de festa? É pra todos os estilos, amiga? Lá a gente tem todos os estilos. Temos dia a dia, temos mais chique, temos alfaiataria também, temos vestidos, shortinho, jeans, calça, blusa básica, desde blusas mais sofisticadas também. Todos os tamanhos, então vai lá que eu tenho certeza que você vai sair muito satisfeito. Bom, bora agora começar o nosso tema, que é um tema polêmico. Gente, a gente sempre tá trazendo temas polêmicos, não tá, não? É verdade. E hoje a gente vai falar sobre o controle excessivo, né, Larissa? Isso. Que isso tá presente na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Não é só das mulheres. Não. É de muitas pessoas. É muito bom ter observado isso. E eu vi uma frase que eu achei essa frase muito interessante, que diz assim: quando tentar controlar tudo, começa a te controlar. É verdade. Não é assim? Eu também já fui controladora, tá? Eu já fui controladora por causa das feridas, né? Emocionais. Com certeza. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que o controle excessivo, ele gera não só pela organização ou responsabilidade, não. O controle excessivo, geralmente, ele não é pela pessoa muito organizada, muito responsável, né, Pri? É uma ilusão. A pessoa achar que só por ela ser muito organizada, muito responsável, aí ela quer ter tudo no controle dela. Mas, na verdade, por trás existe um medo, né? Muitas pessoas acham que, tipo assim, isso aqui é a minha qualidade. Né? Eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo. Não, eu tô em cima porque eu quero que tudo saia da melhor forma. Tem pessoa que camufla, né, esse sabotador, achando que é uma coisa boa, né? Não, eu sou assim porque eu sou uma pessoa responsável, eu sou dona da minha vida. E na verdade o controle excessivo é uma doença, né? É um problema, é um sabotador neural que causa muita dor, né? Porque todo controlador, ele esconde atrás do controle medo,
frustração, ansiedade, vários traumas que não foram tratados, né? Então, aquela pessoa, quando ela quer controlar muito, quando ela quer que tudo seja do jeito dela. Outra coisa, né? Um ponto muito interessante pra gente falar aqui, pra você identificar se você é um controlador, né? Sim. Excessivo, é se você se frustra. Se frustra muito com os outros. Você sabia que todo controlador, ele se frustra com outras pessoas? Todo controlador, ele acha que só com ele dá certo. Que só com ele fazendo é o melhor. O controlador excessivo, ele não sabe delegar funções. Ele faz tudo sozinho. Então, se você é uma pessoa que não sabe delegar funções, se você é uma pessoa que se frustra muito com os outros, com a atitude dos outros, você certamente tem esse sabotador neural, que é o controle excessivo. E isso é tão importante ser observado, porque hoje em dia muitos relacionamentos não estão dando certo exatamente por esse sabotador. Então, o controle excessivo, ele é um grande vilão para você ser feliz nos seus relacionamentos, nas suas amizades, né, amiga? Porque a pessoa controladora, ela sufoca o outro, né? E o controle excessivo, ele pode ser citado aqui como um mecanismo de defesa, né? Porque o controle excessivo, na verdade, o cérebro libera esse sentimento, né? Esse controle para proteger. Porque, na verdade, é o cérebro dizendo para você, olha, controla, porque assim você tem. Né? Tem muitos homens e mulheres que são extremamente controladores, né? Eles controlam o seu cônjuge porque eles têm medo de perder o seu cônjuge. Por quê? Porque atrás do controle existe um sentimento de incapacidade. Existe um sentimento de medo. Medo que o outro olhe para outra pessoa. Medo que o outro olhe para frente e queira me largar. Medo que eu não seja o suficiente. Então eu preciso saber com quem que você está falando, com quem que você está vivendo, como que você está se comportando no seu trabalho. Eu preciso ter senha das suas redes sociais, porque eu sou tão incompleto comigo mesmo que eu me torno uma pessoa extremamente controladora. E aí acabo destruindo uma relação que era para ser feliz, alegre, saudável e se torna destrutiva. Percebe que é uma doença, né? É uma doença. É uma doença. E através desse mecanismo de defesa, acaba surgindo a ansiedade, a insegurança que você citou, e o medo de ser abandonado, o medo de ficar sozinho, o medo de perder. E o interessante é que dentro de consultórios eu já peguei muitos casos que o controle fazia com que a pessoa estivesse presa a vícios emocionais. Sabe aquela dependência emocional? Exatamente. O controle, ele causa essa dependência emocional. Porque é como se ele tivesse alinhado, sabe? Como se ele tivesse junto com outras disfunções, né? Então, o controle excessivo, ele abre portas para outras disfunções, como a da dependência emocional. Exatamente. E assim, o controle excessivo também libera um sentimento, né, da rigidez emocional. Né? A pessoa, ela tem dificuldade de lidar com o inesperado. Então, ela se torna controlador. Ela tem tanta dificuldade de lidar com o inesperado, de ser vulnerável, que ela prefere controlar tudo. Eu prefiro botar todo mundo dentro de uma caixinha, porque senão eu posso perder. É como se ela... tudo tem que estar muito... bem alinhado. É como se fosse uma previsão. Eu tenho que ter a previsão de tudo que vai acontecer. Tem que estar tudo aqui debaixo dos meus olhos. Se alguma coisa não tiver, ela começa a se sentir mal. Exatamente. Às vezes a pessoa tem crise de ansiedade por causa desse controle excessivo, né? Exatamente. E aí você vai cada vez mais criando uma bolha de ilusão. Por quê? Porque o controle, ele dá essa sensação de que nada pode dar errado. E, gente, tudo na vida não vai ser perfeito. Não vai. Nós vamos errar, às vezes a gente vai fazer algo que não vai dar certo. Com certeza. Então, esse controle, essa sensação, ela é ilusória de que eu preciso controlar. Porque controlar é como se tudo fosse dar certo. E na vida nada dá certo sempre, né, Pri? E a verdade é assim, gente, o mecanismo de defesa, né, que libera o cérebro, esse mecanismo de defesa é para a pessoa ela sair, ficar num ambiente mais seguro. É isso que eu preciso que as pessoas entendam. A pessoa que tem um controle excessivo, ela está doente.
sabe? Ela não faz aquilo por mal. Ela não faz aquilo porque ela quer te ferir, porque ela quer te machucar. Porque tem muitas pessoas que acham que o controlador faz aquilo de forma consciente, Larissa. E eu acho que isso é um ponto muito importante pra gente citar aqui. Sim. Quando você vê uma pessoa que ela é muito controladora, que ela quer ser dona da tua vida, que ela não sabe delegar funções, que ela não sabe dividir tarefas, que ela tem medo de confiar em pessoas, que tudo do jeito dela é melhor, que ela não consegue ouvir opinião, que ela nunca está errado. Por quê? Porque ela tem um controle sobre toda a situação. A pessoa que tem um controle, que sofre com esse problema, Larissa, ela sempre... Ela não sabe ouvir. Isso. Ela não sabe ouvir. Você já reparou isso? Não sabe ouvir. Tudo que é dessa pessoa é melhor. É o jeito certo. Porque o medo dela de fracassar é tão grande que ela prefere controlar a situação naquilo que deixa ela segura. Então, entenda uma coisa, esse mecanismo de defesa, ele é para proteger a pessoa, que já sofreu muitos traumas na vida inteira. Tem pessoas que teve que lidar com a vida desde pequena, de muito nova, sozinho. Teve que dar conta de tudo. E isso fez essa pessoa se tornar um controlador excessivo. Sim. Né? Então, o medo de ser abandonado, de ser rejeitado, o medo de sofrer um abandono, o medo de sofrer uma traição, o medo de sofrer um roubo, ela prefere... É igual essas pessoas que abrem empresas. Ela abre negócio. Empresários que têm tudo para crescer, têm uma mente extraordinária, mas não consegue sair de dentro da empresa, Larissa. Sim. Não consegue. Ele faz o trabalho dele de gerir, ele faz o trabalho dele de empresário e ainda tem que fazer o trabalho do funcionário. Ele está lavando louça, ele está no caixa, ele está limpando o chão. Ele está fazendo tudo dentro de uma empresa. Por quê? Porque ele tem um controle excessivo. É um mecanismo de defesa que diz para ele assim, olha só, não deixa ninguém fazer não, porque se fizer vai dar errado. Olha, não confie em ninguém não, porque senão vai dar errado. Entenda, se você tem esse mecanismo de defesa, esse controle excessivo sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, certamente você está doente e precisa de ajuda. Sim. E aí a gente pode pensar que um adulto que ele vive escravo desse mecanismo de defesa. Porque, gente, o organismo, né, o nosso corpo, para sobreviver, ele vai trazendo alguns mecanismos de defesa, como esse, né? E aí, é exatamente para sobreviver. Só que parece que quando você não tem consciência disso, você está vivendo nesse inconsciente. Ou seja, o que é o inconsciente? É quando você não tem noção, você não tem clareza, você não sabe que o teu comportamento está sendo guiado por aquela causa. Então, quando a gente pensa na infância de um adulto que se tornou controlador, é uma criança que provavelmente sofreu abuso. Com certeza. Sofreu negligência. Então, essa criança ela teve que crescer, né? Adultizou essa criança cedo demais. Então, ela teve que ter responsabilidades que antes ela não tinha. E aí, a cobrança. Muitas pessoas também, crianças que são cobradas na escola, são cobradas dentro de casa. Crianças que não foram ouvidas. Então, esse adulto ele vai crescer com essa fratura emocional, fazendo com que ela o tempo todo esteja tentando se defender de alguma ameaça. Exatamente. Né? Então, quando essa pessoa ela tem esse comportamento controlador, gente, às vezes as pessoas estão confundindo muito. A pessoa que vive nesse mecanismo de defesa, que é o controle excessivo, as pessoas estão confundindo com o transtorno narcisista. Porque agora tudo virou narcisista, né? Tudo. As pessoas não estudam a saúde mental, não estudam os comportamentos, as pessoas não estudam neurociência e agora todo comportamento é narcisista. Isso não é verdade. Não é. Muitas vezes você está casado com uma mulher ou um homem que tem controle excessivo. Por quê? Porque tem medo de perder, tem insegurança. A insegurança é uma fratura na sua autoestima. Exatamente. E todo controle excessivo é uma falha nele mesmo. Isso. Só que o cônjuge acaba sofrendo muito, porque pensa, poxa, o que eu estou fazendo de errado para essa pessoa estar me perseguindo desse jeito, né? Isso. Porque toda pessoa que é casado com alguém que tem um controle excessivo se sente desrespeitada. Sim. Se sente desmerecida, se sente desvalorizada, se sente desonrada. Porque toda pessoa que está sendo perseguida um tempo inteiro, ela se sente sufocada. Né? Então, é preciso entender que, de repente, o seu cônjuge não é narcisista, mas ele tem ali um sabotador neural, que é o controle excessivo. Por quê? Por causa das faltas emocionais dele que não foram elaboradas. Exato. E é como eu digo sempre, Larissa, tudo que não é tratado vira doença. Vira. E tudo que vira
vira doença mental, se torna algo que destrói a nossa família, os nossos sonhos e o nosso futuro. Exatamente. Então, assim, às vezes você vê dentro da tua casa mesmo, nos seus filhos, né? Em você mesmo. A mãe também tem a questão da mãe narcisista, que todas as mães agora são narcisistas. Todas as mães são narcisistas agora. Né? É impressionante. Gente, muitas vezes essa mãe, ela tem tanto medo desse filho ir embora e ela ficar sozinha, que ela acaba tendo controle excessivo no seu comportamento, né? E também tem tantas mães que já erraram tanto na vida, Larissa. Sim. Eu, por exemplo, minha filha, errei demais. Pensa. Meu Deus, eu acho que se eu falar quem errou, se ofende. De tanto que eu errei. Então, eu tenho um cuidado maior. Sim. Então, sim, eu me preocupo mais, eu pergunto mais, eu quero saber de hora que vai sair. Sim. Se puder, eu pego, eu busco. E não é controle excessivo, mas é para não deixar que as minhas filhas mais velhas, passem o que eu passei pela falta de cuidado. Sim. Então, assim, tem que saber diferenciar também. Porque Isso. quando a gente passou por tantas dores, a gente não quer que os nossos filhos passem. Então, sim, a gente dá uma liberdade, mas não como eles gostariam. Porque alguém de 13 anos não sabe o que é melhor para si. Sim. Alguém de 16 anos não sabe o que é melhor para si. E queria eu que a minha mãe tivesse tido essa maturidade de dizer, não, Priscila, você não vai. Eu não teria errado tanto. Isso. Então, assim, não é ser narcisista, é ter consciência de tantos perigos, né? De tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Então, assim, é amor. E o interessante, falando sobre isso, a gente também fala um pouquinho sobre essa mãe, que às vezes ela fica sem saber, meu Deus, será que eu estou sendo controladora demais ou é cuidado? E você citou exatamente características de uma mãe que exatamente pratica o cuidado com seus filhos. Sim. Quando é algo muito exagerado, que se torna controle. Ou seja, certeza. essa criança, esse adolescente não pode fazer nada. Ele não pode sair de casa. Ou quando ele já se tornou um adulto. Aí também existe também essa questão. Quando já se tornou um adulto e aí a mãe quer tomar conta da vida dele, quer tomar conta de tudo que faz. Então, isso aí sim diferente. É diferente. Completamente diferente. Então, você que está nos ouvindo que é mãe, comece a observar a diferença entre você controlar, sabe? É você fazer coisas que não tá no seu alcance, que não tá mais na sua responsabilidade. Agora, aquilo que tá na sua responsabilidade é cuidado, não é controle. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, assim, controle excessivo, gente, é quando você quer dominar a vida do outro. Quando você quer dominar mesmo. Acho que exatamente, isso... é dominar e fazer tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A sogra. A sogra, né, mãe do rapaz, ela quer que a mulher, a esposa, né, faça exatamente como ela fazia a comida. Ela começa a trazer crítica, não está fazendo errado, tem que fazer assim. Então, o controlador, ele acha que só ele sabe fazer. Exatamente. Muito bom você falar de sogra, é que a gente precisa falar com as sogras queridas, né? Gente, tem muita sogra que acha que o filho dela casou com ela. Sim. E a verdade é que não, ele casou com uma outra mulher. E nenhuma mulher tem que ser mãe do seu marido. Isso. E a gente precisa entender isso. Que as sogras, geralmente, elas querem que os filhos encontrem uma mãe dentro de casa. Sim. E eles não vão encontrar. Eles vão encontrar uma esposa onde eles têm que amar, cuidar, respeitar, estar junto, ter companheirismo, ter respeito, ter uma troca de uma via de mão dupla. Sim. O que acontece muito é sogra se metendo. Por quê? Porque elas são extremamente controladoras e elas querem, sim, tem que dar o prato na mão do meu filho. Não pode trabalhar não, porque eu nunca trabalhei, você tem que ficar em casa para cuidar do meu filho. Você não pode falar alto com a criança não, porque tadinha, meu neto é bebê. Pelo amor de Deus, gente, exatamente. Isso é controle excessivo. Isso. Você tem que deixar o seu filho viver a vidinha dele. Eu também estava pensando agora, porque eu vi o story você e o seu marido e ele cozinhando. E aí Sim. eu lembrei de um fato, alguns anos atrás, porque eu te falei que eu era controladora. Por que eu já fui controladora, né? Por causa da ferida da minha identidade do perfeccionismo. Então, a minha identidade foi formada no perfeccionismo. Então, pensa, toda pessoa perfeccionista, ela não pode errar. Ela não pode falhar, ela não pode ser criticada. Então, o que ela vai fazer? Vai controlar, né? Ela vai controlar. E aí, eu não conseguia, na época, deixar meu marido fazer nada, nem lavar uma louça, porque ele não lavava do jeito que eu queria. Não podia cozinhar, porque ia sujar tudo, porque não ia cozinhar do jeito que eu queria. Ou seja, ele não ia fazer como eu, obviamente. Então, o controlador, ele é assim. Ele quer fazer porque o outro não vai fazer como ele.
E aí, quando eu consegui ser liberta desse comportamento, eu de fato abandonei, mudei. Hoje Agora ele deixa o consegue Pablo fazer tudo. Hoje ele faz. E olha que interessante, muitas mulheres estão cansadas, fadigadas, às vezes precisando sentar, descansar, porque também trabalham fora, tem Porque dupla jornada, e elas não conseguem sair do controle e deixar que o homem faz, que o marido ou com os filhos façam, né? E geralmente a mulher, ela gosta muito de reclamar, né? Gosta muito de reclamar, ai, porque ele não me ajuda, ele não faz nada, ele é um encostado, ele é um preguiçoso. Mas também não delega, não pede ajuda, não é feminina. Eu sempre falo com as mulheres que eu cuido. Ai, quando elas vêm reclamar pra mim, ai, meu marido não me ajuda em nada. Você é feminina? Você é frágil? Você se deixa ser ajudada? Porque é muito fácil falar do homem. Mas quando a câmera vira pra nós... Isso. Mas e você? Você se permite ser feminina? Você se permite falar assim, amor, eu tô cansada. Você me ajuda hoje? Então, enquanto eu dou banho nas crianças, você pode me ajudar com isso? Cara, ele vai ter prazer em ajudar. Homem tem prazer em cuidar, gente. Sim. Eles são força, eles são cuidados. Mas eles só precisam ter comunicação assertiva. Exato. E muitas mulheres não se comunicam. Acordam parecendo um boi brabo, aí gritando, brigando, resolvendo e varrendo casa e limpando e gritando com criança. E tratam o homem como se ele não fizesse parte daquela casa. Isso. Entende? E o homem, gente, ele faz parte da família, ele faz parte da casa. O homem, de verdade, ele não tá ali só para pagar a conta, mas para estar do seu lado, para fazer uma pipoca, para te ajudar na comida, para lavar uma louça. E você tá ali também para tudo, para dar um carinho, para dar tempo para ele de qualidade, para conversar, para honrar ele como homem dentro de casa. Sim. Então, assim, o casamento, Lari, ele precisa ser uma via de mão dupla mesmo, sabe? Sim. E muitas mulheres têm controle excessivo e não deixam os homens participar. Tem mulheres, Larissa, que não deixam o homem ser pai. Sim. O cara chega em casa, ele vai corrigir um filho. Tem mulheres que falam na cara do homem, para, não fala assim com ele. Tadinho, ele tá fazendo isso porque ele não te viu o dia inteiro. Olha o que ela está gerando nessa criança. Sim. Meu pai é um bosta. Sim. Eu nunca vou respeitar esse homem. Aí o filho cresce, vira um drogado, vira um prostituto, vai pra rua, desonra os pais. Quem errou foi você, que trabalhou demais, não estava aqui para me ajudar a educar essa criança. Exatamente. Errado. Ela foi controladora. Ela tirou a proteção de dentro de casa, porque o pai é isso, o pai é proteção, né? Sim. O pai é a que representa ali disciplina, cuidado. Então, assim, ela arranca essa autoridade do homem dentro de casa e depois ainda o homem é que foi frouxo. Mas tem muitos homens frouxos, sim, dentro de casa. Por quê? Porque não tem mulheres posicionadas dentro dos lares. Mulheres extremamente controladoras, mulheres extremamente tolas no sentido de não saber delegar, de não saber pedir ajuda. Tem mulheres que não conseguem pedir ajuda para os filhos, Larissa. Exato. Lá em casa tudo é dividido. Sim. Não, eu boto a mesa, a Vitória tira a mesa, a Lívia limpa o chão, o Júlio brinca com os bebês, o meu esposo... Todo mundo se ajuda e é tão gostoso. É tão importante. Porque não é a Priscila é dona da casa. Sim. Nós somos os donos da casa. Eu acho que esse é o ponto muito forte. Todos são os donos da casa. Eu acredito. Todos moram na casa. Sabe? A participação dentro de casa, ela precisa ser... Porque senão não vai ser família. Você vai morar sozinha. Família é unidade, família né, é unidade. É todos participarem em conjunto, sabe? E quando a gente olha para uma mulher dessa, dentro da visão sistêmica, costuma falar sobre a mulher masculina, que tem a força masculina e a feminina. E quando a gente olha para esse controle excessivo, no caso das mulheres, é porque o controle está exatamente nessa força masculina. Ou seja, é uma mulher que nunca se permitiu ser cuidada, não conseguiu também ter uma paternidade na infância que pudesse mostrar que ela pode sim descansar, ser cuidada. Então ela ficou sempre nessa função do masculino mesmo, de assumir responsabilidade, de enfrentar, de ir, de prover. E aí essa mulher, ela não consegue fazer com que esse marido, quando ela casa, ocupe o lugar que é dele. E ela ocupa todos os papéis e todos os lugares. E aí fica o quê? Criticando, fica reclamando, e todo mundo está errado, mas ela não consegue sair do controle.
É verdade. Então, meu conselho para você hoje é se cuide. Cuide da sua saúde mental. Se você vê que existe um sabotador aí que te faz ser controlador demais, que faz você ser excessivo na vida dos outros, na sua empresa, nos seus negócios, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, se cuide. Porque esse sabotador neural, ele é sério. Ele adoece o seu corpo, ele adoece as suas emoções. Ele te impede de ter uma família saudável, né, Larissa? Porque a verdade é que quando a gente abre mão do controle, as coisas fluem. Exato. Nossa, é tão leve. Quando eu abri mão do controle e eu vi as coisas funcionarem, tem uma moça da minha célula que ela foi pro encontro com Deus, né? E ela tem uma loja. E aí ela sempre controlando tudo, todos os resultados, todas as coisas, né? Todas as funções, ela controlava tudo. E aí ela trabalha com o marido. E aí eu fui e falei pra ela assim, como é que você tá deixando 3 dias a loja sem você? Aí ela, nossa, eu tô muito apreensiva, eu não sei como que vai ser quando eu chegar aqui que eu vou encontrar. Você acredita que na segunda-feira ela mandou mensagem dizendo assim, Larissa, eu tô tão feliz. E ao mesmo tempo frustrada. Por quê? Porque... Perdeu tanto tempo controlando. Porque... E viu que sem ela deu resultado. A loja funcionou sem ela, tudo funcionou sem ela, nada deu errado. E aí ela ficou em parafusos. Gente, você que tem esse comportamento, sim, você vai ficar em parafusos. Você vai ficar perdida. Nossa, peraí. Então as coisas funcionam sem mim? É verdade? Cara, isso é uma libertação de consciência. Poxa, e é incrível, né? É incrível. É incrível quando as pessoas, elas querem porque tudo que as pessoas precisam, Larissa, é fazer parte, né? É se sentir importante. E quando a gente caminha com alguém super controlador, a gente se sente muito incapaz. A gente se sente assim, cara, a pessoa não confia em mim. Eu tô aqui pra quê? Eu não estou dando resultado, porque a pessoa não sai de cima. Sim. A pessoa não sabe delegar, não deixa eu fazer acontecer. Então, assim, conviver com um controlador excessivo é muito triste, é doloroso. Porque toda pessoa que convive com um controlador excessivo, essa pessoa se sente desvalorizada, desmerecida. Aí a pessoa faz o que? Ela larga a mão. E a pessoa larga a mão. Porque tudo que as pessoas precisam hoje é se sentir importantes, é ser validada, é se sentir reconhecidas. Então, assim, o que a gente precisa? É tratar para que a gente vença esse sabotador neural, para que os nossos negócios alcancem o sucesso. Sim. Porque só tem sucesso, Larissa, quem delega. Quem recebe ajuda. E eu digo em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu costumo dizer, você quer ter um casamento abençoado? Ande com uma mulher que ame o casamento. Você quer ter filhos abençoados? Ande com mulheres que têm maternidade ativa. Você quer ter uma vida espiritual abençoada? Anda com mulheres que buscam, que oram, que jejuam. Então, para todas as áreas da nossa vida, nós podemos buscar mentores para que a gente cresça. Sim. Porque sozinho a gente se torna doente. Sim. Porque aí vem o medo de perder, vem a ansiedade, vem a frustração, vem as decepções. E aí isso, minha filha, é onde que destrói as nossas vidas. Exatamente. E aí os sinais que você que está aí nos ouvindo, você pode começar a reconhecer. Alguns dos sinais a gente vai citar aqui. O primeiro é a dificuldade de delegar, que a Priscila está falando sempre sobre isso. Gente, como é importante você delegar. Você delegar, você está dizendo para o outro que ele é capaz e, ao mesmo tempo, você está validando o que ele faz. Então, quando você não consegue delegar, você está, sim, inconscientemente desmerecendo o outro. E dizendo pro outro, só eu sou importante aqui. Então, querido, se só você é importante na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, no seu ministério, então você vai acabar ficando sozinho. Verdade. Porque ninguém fica e caminha para sempre com alguém que é completamente individual e possessivo, né? Sim, e controlador. Não tem como nada florescer, nada prosperar só com uma pessoa fazendo. Não vai. Porque as pessoas, elas precisam se sentir importantes. Elas querem fazer parte de um propósito. É por isso que eu falo, os homens que são mais felizes dentro dos seus lares são aqueles homens que as mulheres deixam eles fazer parte. Sim. As mulheres que são mais felizes dentro dos casamentos são aquelas mulheres que os homens deixam elas respirar. Elas trazem novidade de vida para dentro de casa. Elas que são elogiadas pelos resultados que elas trazem. Sim. Então, as pessoas, elas
elas precisam disso. Os funcionários que crescem, Larissa, são aqueles que receberam confiança. São aqueles que recebem assim, olha só, eu conto contigo. Eu não vou estar aqui, mas eu confio que vai dar certo porque você está aqui. Exatamente. É esses funcionários que crescem. E outra coisa, deixando com que ele desenvolva a habilidade que ele tem. Exatamente. E a capacidade que ele tem. Não falar, ó, tem que ser desse jeito aqui. Cara, deixa a pessoa desenvolver. Eu tenho certeza que se você deixar a pessoa desenvolver, o negócio vai ficar melhor até do que você falando que era pra fazer assim. Com certeza. Já percebeu? Quando certeza. você deixa a pessoa vem e te traz uma ideia, e ao invés de você deixar o negócio rígido, que é da rigidez emocional, tem que ser do meu jeito, tem que fazer desse jeito aqui, não pode ser diferente. Cara, as coisas vão prosperar e andar muito mais quando a pessoa se deixar ela florescer, ela fazer do jeito dela, ela mostrar que de fato ela é capaz. Você vai se surpreender, né? Com certeza. É muito bacana. Querer que tudo seja do seu jeito, eu também citei sobre isso. Verdade. A ansiedade quando algo foge do planejamento, né, A Pri? pessoa fica mal, não consegue dormir e fica ansiosa. E eu vejo isso muito nas vendas. Eu vejo muito, quem é vendedor sofre muito com isso. Muito, muito. Porque ele quer todo mês controlar os resultados. Quer bater a meta dele, né? E é difícil, não é fácil. Por quê? Porque a vida é imprevisível. Exatamente. E nós temos que ter flexibilidade emocional para que a gente possa saber lidar com essas frustrações. Para ter paz, né? Para ter paz, senão você anda doente, né, Pri? Mas quê? Necessidade de prever tudo. Gente, isso é muito real. É. O tempo inteiro as pessoas têm a necessidade de prever tudo. É. E aí costumam falar que é revelação, tá? E É só um sabotador neural. verdade. Mas elas querem prever o tempo inteiro o que vai acontecer. E isso é controle excessivo. Exatamente. Viva! Pare de ficar achando que isso aqui vai acontecer aquilo porque aquilo... Gente, você fica controlando até a vida dos outros. Demais. Controla tudo. Controla tudo. Não. Vai ter paz. Vai dormir em Viva paz. hoje, né? Vive seu presente. Sabe? É presente. Viva ele. Com sabedoria, sabe? Com gratidão. E deixa que as coisas amanhã, amanhã já é o seu mal, né? Como... É verdade. Outra coisa, frustração constante com pessoas. Todo controlador excessivo, ele tem frustrações constantes com pessoas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Porque as pessoas não vão ser ele, né? Não vai ser ela, então tá tudo bem por isso. Mas quando eu sou controlador excessivo, tudo me decepciona. Sim. Porque as pessoas fazem sempre do jeito delas. Eu quero compartilhar algo sobre isso. Eu escutei uma amiga, ela perguntou assim para mim, Larissa, quando uma amiga sua posta fotos que tá tomando café com outras amigas dela, como você se sente? Aí eu falei assim, caraca, eu acho lindo. Primeiro que eu acho lindo essas mesas, né? Eu fico vendo, eu elogio. E eu falei, cara, eu acho maravilhoso. Ela, mas o que você sente? Você sente alguma coisa em relação a isso? Eu falei assim, sentimento? Aí eu fiquei puxando na minha memória. Eu falei, cara, não que eu lembre. Aí ela falou assim, sério? Porque quando eu vejo, eu fico pensando e eu sinto, por que eu não estou ali? Por que eu não fui convidada? E aí eu falei assim, cara, você pensando nisso, você falando isso, eu percebo que eu não penso assim. E aí por quê? Porque eu, de fato, mudei esse senso de controladora. Antigamente, sim, se eu visse alguma amiga saindo, postando, eu ia me perguntar, nossa, não fui convidada, não fui chamada. Porque você quer estar no controle de tudo. O controlador, ele quer estar presente na vida de todas as pessoas que ele conhece. Ele quer participar de tudo, de todas as festas, de tudo. Ele quer participar de tudo. Quando você não chama ele para algum projeto, quando você não chama ele para alguma festa, ele vai ficar frustrado. É verdade. Então, é interessante que você pense, será que quando você vê uma amiga sua postando uma foto com outras amigas, cara, às vezes eu penso assim, gente, quem é aquela mulher? Porque já que a minha amiga é amiga dela, eu vou fazer amizade com essa pessoa. Eu já logo começo a pensar, cara, porque eu amo conhecer pessoas novas. Então, quando você vê uma amiga sua com outras amigas, gere a curiosidade de você conhecer as amigas dela. E não de que você, poxa, por que eu não fui convidada? Isso também é um sinal de controle. Porque o controlador excessivo, Larissa, ele tem um comportamento de não ficar feliz com o outro, viver algo que ele não esteja presente. Isso. Todo controlador excessivo, ele tem que ser o centro da vida das pessoas que estão ao redor dele, tá? Então, esse sabotador neural faz eu entender que não, por que eu não estava naquela mesa? Não, o que tem de errado? Eu deveria estar lá.
Porque eu sou tão boa para ela, eu sou tão amiga dela. Você tá entendendo? É a mesma coisa maridos e esposas, que não deixam os seus cônjuges viver algo fora, que não seja ali o casamento. Ah, por que ela tem prazer em sair com a amiga dela, sendo que ela tem eu? Por que ele tem prazer em jogar bola, sendo que ele tem eu aqui? Ele não tem que jogar bola. Isso. Ele tem que voltar para casa. Isso são pessoas extremamente controladoras, que não deixam o outro viver nada, porque acha que o outro tem que viver só a base daquilo que ele quer. Exato. Então, se o seu cônjuge tem que viver a base daquilo que você quer, você é extremamente controlador e precisa de ajuda, porque senão seu casamento vai acabar. Exatamente. Porque eu costumo dizer uma coisa que é muito séria em consultório. Gente, a gente se casa, mas a gente continua sendo uma pessoa. Eu me casei, eu amo meu marido, eu tô com ele pra tudo, mas eu ainda tenho a Priscila dentro de mim, que gosta de ter um momento com as amigas, que gosta de sair sozinha. Larissa, tem dia que eu gosto de sair pra comer sozinha. Eu saio pra comer comigo mesma, pra conversar comigo mesma, pra colocar a minha vida em ordem. Você não tem noção. Sabe, eu tenho o meu momento toda semana com a minha amiga, porque eu tenho que sair pra comer, pra conversar. Eu preciso disso. Sabe, então assim, o meu marido, ele precisa sair pra jogar bola. Ele precisa sair com os amigos dele, ele precisa respirar. E tá tudo bem. Cara, que gostoso é poder voltar para casa por escolha e não por obrigação. Mas quando você é casado com alguém que tem controle excessivo, eu tenho que voltar, porque senão vai brigar, vai dar confusão. A pessoa tá numa célula ali, no grupo de amigos. Quando eu era líder de célula só de mulheres, isso acontecia muito. As mulheres não conseguiam ficar para a comunhão, porque, não, meu Deus, meu marido vai brigar, vai chegar em casa e vai ficar me xingando. Gente, pelo amor de Deus. É muito triste ser casado com um controlador excessivo. E tem mulheres também que o homem começa a fazer algo, tá ligando, por que não chegou ainda? Calma, só tô na reunião. Não, mas sei o quê? Mas você não me avisou. Gente, tá tudo bem a pessoa esquecer de te avisar. Olha, amor, me desculpa, eu esqueci de te avisar, mas hoje eu tenho uma reunião, eu volto assim que acabar. Por que não, Larissa? Por que não? Mas parece que deu um tiro na pessoa, porque a pessoa esqueceu de avisar um compromisso. Cara, eu sou a sua esposa, você é meu marido, mas você não é meu dono. Exato. E isso que você está dando de exemplo está dentro da dificuldade de confiar, que é um dos sinais. A pessoa ela não consegue confiar. Ela não confia. Não confia. Todo controlador excessivo, ele não confia no outro. E aí ele adoece a si mesmo, porque ele fica frustrado, ansioso, triste, mas ele também adoece o outro, porque aí ele paralisa a vida do outro. Aí aquela pessoa, ao invés de ser o cônjuge, né, o amor, encontrar paz no peito um do outro, ela vê o quê? É uma presa, eu sou uma presa. Eu estou numa gaiola. Pra que eu casei? Essa pessoa me limita. Essa pessoa não gosta de me ver feliz. Quantas pessoas, Larissa, que a gente atende um consultório e fala assim, eu não sou feliz no meu casamento. Por quê? Porque a minha esposa não me deixa viver nada. A minha esposa não me deixa respirar. Eu tenho um paciente que ele falou pra mim, ele falou, Priscila, eu não posso jogar uma bola. Eu não posso ir num momento só de homens, porque ela é completamente doente. Ela não deixa. Tudo que eu vivo que ela não está, eu estou destruindo ela. É como se eu estivesse fazendo algo contra ela. Olha só como esse sabotador neural destrói não só a vida dela, que fica dentro de casa se sentindo desrespeitada, mas também a vida dele, que também fica lá no ambiente, mas sofrendo. Porque sabe que vai encontrar em casa um problemão. Então, toda pessoa que ela tem um controle excessivo, ela não deixa o outro viver. E ela cria tanta coisa na cabeça dela, tanta historinha que ela cria na cabeça dela do que está acontecendo, de não sei o quê. A pessoa ela não tem paz, ela vive uma confusão mental. É porque ela tem que ser o centro das atenções. Tudo é sobre ela. E os impactos emocionais, né, que a gente vai trazer é o desgaste emocional, né, Pri? Muito forte, é um desgaste emocional que dá, é um cansaço. A pessoa vive oscilando todas as partes, Tanto emocionalmente. o que controla e o que vive controlado. É um desgaste emocional. Porque quem vive com controlador excessivo, com certeza é controlado, porque não tem outra opção. Não tem. Né? Não tem outra opção. Então, assim, o controlador excessivo, ele tem um desgaste emocional de ter que viver, tendo que dar conta de controlar, porque é isso aqui, né, Larissa? Ele arma o cerco
porque fica ali, ó, não Isso. sai, não sai, não pode. É a mesma coisa. Mas aquela pessoa que tá dentro do cerco também, que tá sendo controlada, ela também tá desesperada pra mostrar que tá tudo bem. Então, assim, cara, é ruim pros dois. Isso. É desgaste emocional pros dois. Todo desgaste emocional, ele causa um estresse. Então, a pessoa, ela vive estressada, cansada. E aí ela começa a ter dor de cabeça, que não passa. Aí ela começa a ter pressão alta. E ela só vai adoecendo cada vez mais. Então, pare e pense. Muitas vezes, a pessoa ela vai olhar para todos os outros ângulos do porquê ela está adoecendo. Mas ela esquece de olhar como está esse comportamento. Você está tentando controlar tudo ao seu redor e todos? É algo para se pensar, né, Pri? É verdade. Uma coisa que gera muito quem tem controle excessivo, Lari, é conflitos no relacionamento. Todo controlador, ele tem muitos conflitos nos relacionamentos. Seja com amizade, seja na empresa que trabalha, seja no casamento. Em qualquer ambiente, todo controlador ele tem muitos conflitos de relacionamento. E isso gera muita sobrecarga, né? E a rigidez emocional, a gente vai falar também sobre o orgulho. Semana que vem a gente vai falar sobre o orgulho, né, Pri? Vai ser muito forte semana que vem, Vai. você não pode perder, o material tá incrível. O controlador excessivo, ele vai ter essa rigidez mental e emocional, que também causa essa estrutura do orgulho que a gente vai falar no próximo. Outros né? impactos que causa, né, quando a gente é controlador excessivo, é dificuldade de viver o presente. Larissa, todo controlador excessivo, ele não vive o hoje. Verdade. Ele vive por amanhã. Por isso, Ele que, vive por por isso depois. que ele tem crise de ansiedade, por isso que é uma pessoa ansiosa. Sofre porque demais. Uma pessoa ansiosa é uma coisa. A pessoa se ter crise de ansiedade é outra. Mas a pessoa, ela sempre está nesses extremos, né? Todo controlador excessivo, gente, ele sofre muito, tá? Então não pense que ele faz isso com você porque ele quer. Não. O controlador excessivo, ele é doente. Sim, o tempo todo ele está tentando fugir de algo que ele sente. Mas ele não consegue reconhecer. Exatamente. É por isso que a gente tá. O nosso podcast ele tem exatamente essa missão. Para alcançar você, para começar a trazer consciência daquilo que você não tem noção. Porque o controlador, ele está fugindo de sentimentos e emoções que ele desconhece, que nem ele sabe. Ou seja, ele vive fugindo. É por isso que tem ansiedade. É por isso que o tempo todo está estressado. Porque vive em constante fuga e nem sabe do que é. Triste, Exatamente. Né? Nem sabe do que é. Então, assim, todo controlador excessivo precisa de tratamento. Precisa, sim, de fechar sessões terapêuticas e se cuidar. Precisa, sim. Precisa trabalhar, sim, a auto-performance, curar os traumas, porque controle excessivo não se trata de outra forma a não ser com ferramentas em sala, em consultório, com tratamento, tá? E é muito sério isso daqui. Se você entendeu tudo que a gente falou aqui, se você conhece alguém que precisa ouvir o que a gente falou aqui, compartilha. Isso. Compartilha esse vídeo, alcance pessoas, seja um canal de conhecimento para que essa geração seja sarada. Porque, Larissa, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, tem muita gente doente. E não é no corpo, é na mente. Só que a doença mental, ela gera diabetes, câncer, Sim. traumas, acidentes. A saúde mental não tratada destrói casamentos, destrói famílias, destrói empresas. Então é muito sério isso que a gente está falando aqui. Eu sim. falo, o maior e melhor investimento que você pode fazer na tua vida é em você mesmo, na sua saúde mental. Priscila, eu identifiquei alguns desses sentimentos em mim, alguns desses comportamentos em mim. Busque ajuda enquanto é tempo, porque senão esses sentimentos, esses sabotadores vai te levar para a ruína. Exatamente. É como se tivesse cada vez mais cavando um poçozinho e caindo lá dentro. Sabe aqueles níveis de poço que você vai cavando e vai caindo e vai caindo? É exatamente isso. Uma coisa vai puxando a outra. Então, enquanto não parar para enfrentar, porque é isso que você vai fazer dentro do consultório. Você vai começar a enfrentar, mas de forma coerente, com ferramentas certas, com um caminho certo, com uma direção certa e alinhada. Pri, tem uma pergunta que eu achei muito bacana. O que o controle está tentando proteger emocionalmente? Geralmente protege medos internos. Como o quê? O medo de errar, o medo de perder, o medo de rejeição, o medo de não ser o suficiente. É uma tentativa de evitar dor emocional. Então, toda pessoa que ela tem o controle,
excessivo, ela está tentando proteger exatamente essa dor emocional. Emoções desconfortáveis, né? Como medo, ansiedade, como insegurança. É por isso que nasce esse sabotador neural. O controle excessivo, ele é para te proteger de sentir medo, insegurança. Então, ele faz você ser controlador. Por quê? Porque eu não vou sentir insegurança diante dessa situação que eu tenho que viver. Eu não vou ficar com medo, não. Eu vou dar esse passo para frente. Então, eu vou controlar. Vai ser do meu jeito. Você entendeu? Então, é um mecanismo de defesa para quê? Para você não ser vulnerável aos seus sentimentos e ao que pode acontecer na sua vida. Mas ser vulnerável é muito bom, né, Larissa? É muito Porque bom. quando a gente é vulnerável, a gente busca ajuda, a gente pede ajuda. Sim. Então, assim, é preciso abrir mão do controle. Porque o controle, ele não se deixa ser ajudado, ser cuidado, ser protegido. É como você falou da mulher lá que limpa a casa e não deixa ninguém ajudar. Entendeu? Então, tipo assim, o controle excessivo, ele só destrói a tua vida. Por mais que o cérebro acha que está te protegendo. Mas, na verdade, o seu comportamento faz você destruir o seu ambiente. O controle excessivo, ele tá privando você de viver coisas extraordinárias em relacionamentos. Em tudo, né? Pensa como é uma pessoa que não tem controle. Por exemplo, eu soltei o controle, né? Então, graças a Deus. Então, o dia que eu não quero fazer nada dentro de casa, tá nada tudo mesmo, bem. tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe, não vem a culpa. Gente, o controle excessivo, ele causa um sofrimento emocional, uma angústia. Sabe aquela angústia, aquela culpa? Gente, a pessoa sofre. Por isso que é importante buscar ajuda. O autoconhecimento, ele é desenvolvido nas sessões. E você consegue, então, identificar sempre. Quando aquele comportamento quiser voltar, você já sabe como enfrentar ele, como lidar com ele. Você já sabe identificar quais são os sentimentos e as emoções que estão surgindo, que está fazendo você se comportar de forma a mecanismos de defesa e sobrevivência, como a gente falou. Então, isso é muito importante. E aí, pode falar. Não, desculpa, pode falar. O que muda quando a pessoa começa a desenvolver a confiança interna? O que muda? Gente, presta atenção. Olha muda o que tudo, muda. Né? Olha o que muda. Ela passa a aceitar melhor o imprevisível e aí ela passa a delegar. Ela passa a viver mais, ela passa a ter menos ansiedade, ela sai do controle externo e aí ela começa a desenvolver segurança interna. Então pensa você, que não vive essas coisas aqui, e você vivendo. Delegando funções, então você já não está mais sobrecarregada com funções que você não precisaria estar fazendo. Você começa a se sentir mais segura, você começa a se sentir em paz, cuidada. Todas essas coisas que você falou, que a pessoa não desfruta, ela passa a desfrutar. Quando eu abro mão, né, de dirigir o leme, alguém vai dirigir. Sim. E quando alguém dirige, eu posso descansar. Posso descansar. Né? Não preciso dar conta de tudo o tempo inteiro. Tem muitas pessoas no meu Instagram, né, muitas mulheres, elas falam assim, Priscila, como você dá conta de tanta coisa? Eu falei, mas eu não dou. Eu não dou conta de tanta coisa. Eu dou conta do que me cabe naquele dia. Sim. Só que as pessoas veem coisas aleatórias. A pessoa, ela cria. E elas acham que eu sou Mulher Maravilha. Eu não sou. Tá tudo bem. Tem dia que eu faço aqui, tem dia que eu não faço aqui, tem dia que eu tô descansando. Eu me permito viver um dia de cada vez. Isso é muito importante. Só que isso faz também, Larissa, eu ter muita energia para muito mais coisas do que algumas pessoas. Porque a verdade é que o controlador excessivo, ele não consegue fazer muita coisa. Porque ele tem um controle, mas ele tem tanto desgaste emocional. Sim. Ele tem tanto cansaço emocional que ele não é produtivo. Não. Só é produtivo quem tem saúde mental. Verdade. Então, isso foi uma chave que virou na minha vida quando eu comecei a me tratar. Uau, importante. Tipo, cara, por que hoje eu consigo fazer tantas coisas e ter saúde, e ter paz e ter alegria? Porque eu cuido das minhas emoções. Exato. E quando eu cuido das minhas emoções, está tudo bem, não dá conta de tudo o tempo inteiro. Uau, isso é libertador. Gente, então a gente vai agora trazer um lembretezinho final. Lê pra gente o lembrete final, Pri. Deixa eu ver aqui. Lá no último. Quanto mais você tenta controlar tudo fora, menos você confia no que existe dentro. Uau, muito forte isso. Guarda essa frase que eu tenho certeza. Muito forte. Vou falar de novo, hein? Fala de novo. Quanto mais você tenta controlar tudo fora, menos você confia no que existe dentro. Uau. Cara, que incrível. Autoestima, viu? Uma pessoa controladora, ela tem uma baixa estima demais. Terrível, terrível. Né?
A Gente, pessoa que quer controlar tudo fora, ela nem se olha. nem ela se nem olha, se vê. nem se percebe, Ela nem não se se reconhece. permite. É o que eu tô te falando. Quando ela abre o controle de tudo, quando ela abre mão do controle, ela vai começar a descansar, a se permitir, a ser cuidada. Sim. Né? É começar a olhar para dentro dela. E quando eu quero cuidar de tudo o tempo inteiro, eu não tenho tempo para mim. E eu acho importante dizer, você abrindo mão de controlar tudo, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja onde for, tenha certeza que você não vai ser rejeitada, você não vai ser abandonada por isso, sabe? Você vai sim começar a permanecer de uma forma funcional na vida das pessoas e na sua própria vida. Então fique em paz, fique tranquila, solte o controle que eu tenho certeza que você vai começar a viver melhor, né, Pri? Vai ser incrível, porque primeiro, você vai confiar, né? Você vai confiar num Deus que te fez e é um Deus que faz todas as coisas, e você vai começar a olhar para dentro de você e vai começar a ver que você é importante, que você é suficiente, que você não precisa ser dependente emocional de ninguém, que vai ser muito gostoso você ter pessoas do seu lado de verdade que te amam, que te respeitam, que gostam de retornar para você. Mas tem pessoas que têm funcionário por quê? Porque são controladores e não deixam a pessoa sair. Tem pessoas que têm casamento por quê? Porque são controladores e não deixam a pessoa viver. Você entende, Larissa? Sim. Como essas pessoas precisam de cura para entender que é possível você ter relacionamentos saudáveis e felizes, porque as pessoas querem ficar com você. Sim. E não porque você pressiona a vida dela o tempo inteiro. Isso. E é por esse motivo que a gente vai colocar na tela agora o nosso contato, para que você possa ligar para a gente, mandar um WhatsApp, fala aí com as meninas que fazem a nossa agenda e começa a agendar uma sessão. Vai fazer online, presencial, mas faça. Agende uma sessão aí com a Priscila Nogueira, agende uma sessão comigo, com quem você se identificar ou até com pessoas que você conheça, mas faça, porque tem gente que larga a terapia e não volta. Procura ajuda, né? Procura ajuda de verdade. Profissionais que de fato estão preparados para cuidar do seu desenvolvimento, né? Isso. Da sua cura, né? Para que você cresça e avance. Eu acho que não adianta, gente, você querer conquistar tantas coisas se você não conquistar a si mesmo. Você também que está precisando aí para sua empresa de uma palestra sobre saúde mental, Sim. entre em contato com os nossos números. Eu tenho certeza que a gente consegue trazer uma mensagem também para os seus colaboradores de forma assertiva, onde você também traga esse ambiente de segurança e de treinamento para traga essa consciência, né? É. Porque os funcionários, colaboradores, eles precisam de um conteúdo, né? Para que eles também consigam avançar. Isso. E os empresários, eles precisam começar a pensar nisso, né? Sim. Trazer essa cura para os seus funcionários, trazer essa bagagem de consciência para que eles de fato se tratem e sejam melhores para que essa empresa... Porque eu sempre costumo dizer, um funcionário bem cuidado é uma empresa prosperando. Isso, a empresa vai ser... Os funcionários vão ser muito mais produtivos e vai ser uma produtividade sustentável, sabe? Não vai ser pessoas faltando, você tendo que ficar contratando pessoas novas o tempo inteiro. Não, porque os teus funcionários vão estar bem. E isso é muito importante. Verdade. Nós estamos encerrando, né, Pri? É isso. Cuide do que está dentro. Cuide das suas emoções. Se cuide, se ame, se priorize. Olha, uma dose de consciência hoje foi poderoso, hein, amiga? Foi. Meu Deus, foi bom demais. Assista de novo. Isso. Assista de novo, compartilhe e ajude a curar pessoas, a trazer consciência para as pessoas. Seja um canal de transformação nessa geração. Você pode. Você pode. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode. Até o próximo episódio, gente.